Olá, sou Jorge de Wellington, professor de História. Hoje vamos falar sobre as principais conquistas das mulheres no decorrer da história. Elas lideraram movimentos revolucionários em diversos âmbitos da sociedade, do direito ao voto a métodos contraceptivos. Desde a história da humanidade, as mulheres têm lutado pela sua posição na sociedade, posição de igualdade, de norte a sul, de leste a oeste do globo terrestre. As lutas são constantes. Na Roma antiga e na Grécia, o direito à cidadania cabia somente aos homens. No reino de Kush, na Etiópia, no norte da África, as mulheres tinham uma posição social de comando e cidadania, como a famosa rainha de Sabá. Várias mulheres mudaram a história do seu país. Catarina II da Rússia, a Grande, Elizabeth I da Inglaterra, Joana d'Arc da França, Princesa Leopoldina e Princesa Isabel aqui no Brasil, entre tantas outras mulheres. Não precisa ter um título ou posto de comando. A mulher já nasce com essa prerrogativa. Só ela tem a condição de gerar outro ser, outra vida. Por isso, ela é um ser único. Além disso, ela se desdobra em várias outras mulheres. Trabalha dentro de casa e também fora. É mãe, esposa, conselheira, psicóloga, professora e exerce tantas outras funções, até sem saber que está exercendo. Em todo dia 8 de março, a maioria das mulheres acordam com uma expectativa que receberão algum mimo, geralmente flores, ou ouvirão algum discurso sobre terem força combinada com delicadeza e provavelmente alguma piada sobre tarefas domésticas. Mas o Dia Internacional da Mulher é celebrado mundialmente como um marco na luta por direitos humanos. Vamos ver como ocorre essa luta, principalmente aqui no Brasil? As conquistas das mulheres no Brasil. As lutas das mulheres por equidade e respeito na sociedade data de séculos atrás. Desde as bruxas perseguidas na Idade Média até as sufragistas que foram às ruas para conquistar o direito ao voto. É impossível separar os períodos importantes da humanidade das conquistas feministas que acompanharam o passar dos anos. O combate à estrutura patriarcal é, sim, muito mais discutido hoje em dia. E esta questão por si só, quando paramos para pensar em todo o processo que nos trouxe até aqui, já é um problema, obviamente, não pela discussão, que além de necessária, é um direito das mulheres, mas sim pela demora que ocorreu até que mulheres tivessem liberdade para falar abertamente sobre suas vontades, necessidades e escolhas. Na tela está apontado para vocês, mostrando para vocês algumas conquistas das mulheres aqui no Brasil com os marcos. Daqui a pouquinho nós vamos discursar sobre cada um deles. Nós buscamos alguns marcos importantes na garantia dos seus direitos ao longo da história. Agora nós vamos começar a ver ponto a ponto. Em 1827, as meninas são liberadas para frequentar a escola aqui no Brasil. Algo que não existia e que não era um acesso para elas. Foi apenas em 1827 que foi implantado essa lei, a Lei Geral. Em 1832, foi lançado a obra Direito das Mulheres e Injustiças dos Homens. Foi publicado, a autora é uma mulher que nós vamos ver posteriormente.
Em 1879, as mulheres conquistam o direito ao acesso às faculdades. Primeiramente, em 27, os direitos a frequentarem as escolas e, em 79, as faculdades. Em 1910, o primeiro partido político feminino é criado. Em 1932, as mulheres conquistam o direito ao voto, o direito a votar, mesmo essa lei ainda tendo algumas prerrogativas do patriarcado masculino. Ou seja, elas poderiam votar, mas precisava de uma assinatura ou de uma liberação masculina para elas votarem. Em 1962, é criado o Estatuto da Mulher Casada, dando alguns direitos para as mulheres, até mesmo para poder gerar as suas economias e também os seus filhos. Em 1974, as mulheres conquistam o direito de portarem um cartão de crédito, mesmo elas tendo dinheiro ou herança ou tendo o seu benefício já garantido. O cartão de crédito só era permitido com uma assinatura também masculina. Em 1977, a lei do divórcio é aprovada. Em 1985, é criada a primeira delegacia da mulher, algo inovador. Em 1988, a Constituição brasileira passa a reconhecer as mulheres como iguais aos homens, mesmo que o preâmbulo da Constituição consta que todos os seres humanos nascem livres com os mesmos direitos, precisou de uma lei complementar que garantisse às mulheres o seu reconhecimento. Em 2006, é sancionada a Lei Maria da Penha, outro marco importante para o nosso país e para as mulheres. Em 2015, é aprovada a Lei do Feminicídio, uma lei complementar à Lei Maria da Penha. Em 2018, a importunação sexual feminina passou a ser considerada um crime. Em 2020, as mulheres são candidatas às eleições por cotas, ou seja, tem uma lei do Tribunal Superior Eleitoral que garantem uma maior participação das mulheres na política. Então, os partidos eles têm que preencherem uma cota. Agora vamos ver algumas mulheres brasileiras que fizeram história e ainda fazem história no nosso país. Primeiro, nós temos a Princesa Leopoldina, que foi a nossa primeira imperatriz. É considerada por muitos historiadores como a principal articuladora do processo de independência do Brasil, ocorrido em 1822. A mulher que arquitetou a independência do Brasil. Em grande parte, graças a ela, que o Brasil se tornou essa grande nação. Ela abraçou o Brasil como seu país, os brasileiros como seu povo e a independência como a sua causa. Foi também conselheira de Dom Pedro I em importantes decisões políticas que refletiram no futuro da nação, como o Dia do Fico e, posteriormente, a oposição e desobediência às cortes portuguesas quanto ao retorno do casal a Portugal. Consequentemente, por reger o país em ocasiões das viagens de Dom Pedro I pelas províncias brasileiras, é considerada a primeira mulher a se tornar chefe de Estado de um país americano independente. Também nós temos a sua neta, a princesa Isabel. A princesa serviu 3 vezes como regente do Império, enquanto seu pai viajava pelo exterior. Princesa Isabel promoveu a abolição da escravidão durante a sua 3ª e última regência e acabou assinando a Lei Áurea em 1888. Apesar da ação ter se mostrado amplamente popular, houve forte oposição contra sua sucessão ao trono.
O fato de ser mulher, seu forte catolicismo e o casamento com um estrangeiro foram vistos como impedimentos contra ela. Juntamente com a emancipação dos escravos, que gerou descontentamento entre ricos fazendeiros, a casa, que pertencia à princesa Isabel na cidade do Rio de Janeiro, após 120 anos de luta na justiça, o Supremo Tribunal Federal, neste ano de 2020, deu ganho de causa para o Estado carioca para não devolver a casa aos seus descendentes. Outra personalidade é Tarsila do Amaral. Primeiro nós temos Leopoldina, Princesa Isabel e Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, ela é a autora da pintura brasileira mais valorizada da história até o momento, o Abaporu, que ultrapassa os 2,5 milhões de dólares. Tarsila é um dos nomes centrais da primeira fase do modernismo artístico no Brasil e foi uma das responsáveis pela organização da revolucionária Semana da Arte Moderna de 1922, realizada em São Paulo. Esse quadro pintado por Tarsila do Amaral, o Abaporu, ele se encontra hoje na Argentina. O colecionador que comprou este quadro, ele deixou um testamento escrito falando o seguinte: este quadro, só após a minha morte, só não poderá sair da Argentina. Se os meus descendentes não puderem continuar com este quadro, o Estado argentino, né, ou algum argentino, ele tem que ter a prioridade na compra, não pode ser vendido, esse quadro não pode sair da Argentina. Eles valorizam as artes, né? E ele valoriza a arte de Tarsila, ao contrário do nosso Estado, que infelizmente não está valorizando a nossa cultura. Uma outra personalidade, uma mulher guerreira, é a Marta, jogadora de futebol. Ela foi eleita a melhor jogadora do mundo por 5 anos consecutivos, entre 2006 e 2010. A alagoana conseguiu um feito inédito no futebol brasileiro. Entre os homens, nem Pelé e nem Ronaldo alcançaram essa marca. Ela é também a maior artilheira da seleção brasileira, contando a masculina e a feminina, e a maior artilheira da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Uma outra personalidade mais antiga, mas também que povoa a nossa história, foi Maria Quitéria. Ela é considerada a Joana d'Arc brasileira. Maria Quitéria de Jesus lutou pela independência do Brasil no início do século XX. Que nós temos Marta, nós temos aqui Maria Quitéria, nossa Joana d'Arc brasileira, lutou pela independência do Brasil no século XIX. Anita Garibaldi, considerada a heroína dos dois mundos, lutou aqui no Brasil junto com seu marido, Garibaldi, também na Itália, contra as tropas revolucionárias. Fernanda Montenegro, a grande dama da televisão brasileira, concorreu ao Oscar e também ganhou o Grammy e o Emmy pela televisão norte-americana. Hebe Camargo, a precursora da televisão no Brasil, lutou contra a ditadura, promovia e defendia a democracia. Zuzu Angel, ela, estilista, morreu à procura do corpo do seu filho morto pelos ditadores, também acometida pelo crime dos ditadores, né? Inovou na moda brasileira, com influências das culturas brasileiras. Aqui Nízia Floresta, que foi outra precursora do feminismo no Brasil, que é autora do livro que eu tinha falado no outro slide, né? no outro texto, que lançou o livro O Direito das Mulheres e a Injustiça dos Homens, escrito em 1832, a primeira obra feminista do Brasil.
E para terminar este quadro, nós temos Maria da Penha. E aqui nós temos também a doutora Zilda Arnes, que é fundadora da Pastoral da Criança, onde tirou milhares de crianças do leito da morte. Não só no Brasil, mas também em países da África e da América Central. E agora nós chegamos a Maria da Penha, a qual a lei recebe este nome por causa dessa grande mulher que sofreu por anos e anos abuso contra o seu algoz, o seu ex-marido, né? Hoje ex-marido. Ela percorreu todas as instâncias, todas as instâncias jurídicas no Brasil. O Estado, a Justiça, não respaldava as mulheres, e como foi no caso dela, e ela teve que recorrer a um tribunal internacional que sentenciou o Brasil a fazer uma lei específica para punir os criminosos, né? E essa lei, ela tem passado por constante aperfeiçoamento, como nós vimos em 2016, 2018, 2020, garantindo o direito de ir e vir das mulheres. Aqui neste mapa, nós temos essa figura em branco. Essa figura em branco é você. Você mulher, você feminina, que está aqui representado no meio dessas grandes mulheres da história brasileira. Você, desde quando você nasceu, você faz parte da história do Brasil. A sua história é importante. Você é importante. O seu poder vale mais do que tudo. O percentual de candidatas mulheres este ano de 2020 cresceu em relação ao pleito anterior. Esse índice anteriormente não passou de 32%, mas pelas regras atuais, os partidos devem reservar ao menos 30% das vagas de candidatos e da verba pública de campanhas para elas. Mesmo as mulheres sendo a maioria do nosso país, precisou e precisa constantemente de leis que beneficiam as mulheres. E uma dica para vocês guardarem no coração e na mente para o resto da vida. Gostaria que você soubesse que existe dentro de si uma força capaz de mudar a sua vida. Basta que lute e aguarde um novo amanhecer. Frase de Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, que foi a primeira ministra do Reino Unido. Essa rosa é para você, para comemorar todos os seus dias. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E também se inscreva em nosso canal no YouTube, SMED GV. Um abraço a todos. Mas eu preciso ter mais